Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Bem-vindos aos novos, aqueles que estão começando agora a ouvir o programa pelo YouTube. Este programa, como você já viu pela chamada, né, pelas e-mails e tudo mais, é falando de um seriado chamado Cavaleiro da Lua. Para quem não sabe, nós, do programa Quadrinhos, já desde o WandaVision, estamos com a prática de a cada final de seriado, na verdade, começou a partir desse ano, a cada final de Não, seriado, não, a gente fez o falamos. WandaVision ano passado, Eu desculpa sei, te mas cortar. do WandaVision e do Loki a gente fez o meio e o fim. Ah, tá, No, é no, verdade. no WandaVision, no Falcão e E Soldado o Falcão Invernal e no também. A gente Loki, fez o meio e o a, fim. a, gente, a gente gravou um no episódio 3 E e um um no nos E o episódio outro últimos. seis. quando acabou. É, verdade. Mas daí em diante tem sido só um programa que fica mais fácil. Fica mais fácil porque ainda mais os últimos seriados não vale a pena você ter dois programas só pra eles. Falei, tô Pois é. leve. Então, hoje nós. Além disso, tem um outro lado, né? Se você for parar para ver, a gente esgota o tema, né? Não dá para. É melhor assistir o seriado todo, né? E poder comentar tudo de uma vez. Também, pode ser. Então, como eu estava falando, até ser interrompido pelos nossos caros amigos convidados e patrocinadores, afinal de contas, o Samuel patrocina o programa Quadrinhos, o Zé Paulo é um patrocinador constante e o Thiago patrocina uma vez na vida e Não, ele é outra convidado então, ele é convidado então. quando o Jean-Luc deixa. Cara, eu sou pai de menino pequeno, então você sabe que. Vocês que já têm filhos há mais tempo que eu sabem que às vezes é complicado. A agenda. Assim, Por a isso que gente eu falei planeja fazer Jean-Luc. as coisas e a criança tem outros planos. Então, sendo assim, nós temos o Tiago, o Zé Paulo e o Samuel hoje para falar de Cavaleiro da Lua. Antes de qualquer coisa, apresentem-se de forma decente. Zé. Eu sou Zé Zé. Paulo, como o Edson de vez em quando me apresenta. Oi? Tá escutando? Agora Oi. sim, agora sim. Alô? Estamos te ouvindo. Né? Eu sou Zé Paulo, como o Edson de vez em quando me apresenta, sou decenalta. E antes de passar para todo mundo, eu vou fazer um compromisso que até o final do ano eu vou conseguir convencer o Edson a gente fazer um programa sobre Jeff Jones. Sobre Jeff Jones, não. Sobre Jeff Jones. Né, a gente já fez um do Batman, um do Super-Homem, e a gente precisa de uma cartaz, uns 10 doidos falando, né, sobre ele. Filho de Jet Jones. Filho de Jeff Jones. E um do Jorge Pérez também, que morreu esse ano. Pô, sério? Caraca, sabia não. Sim, foi. Putz. Cara, ele Já li morreu muita tem coisa, pouquíssimo tempo. Já li muita coisa boa do pouquíssimos Jorge dias. Pérez. Cara, sei lá, velho, Jorge Pérez é um clássico, cara. Sim, total. Sim, sim. Sim, Então vamos lá, gente. não dá pra. Não, a apresentação agora é do Thiago. Tiago, sua apresentação. Eu sou o Thiago, participo aqui de vez em quando, né? A paternidade diminuiu meu tempo de participação. Afinal de contas, estou com filho há pouco tempo. Mas deixa eu ver. Também sou um decenalta e um colaborador bastante antigo, mas agora tentando voltar a atuar com mais frequência nesse programa. Samuel? Meu nome é Samuel, sou filho do Edson. É nóis. Não preciso de mais nenhuma descrição. E eu sou o Edson, aquele que tenta fazer esse negócio funcionar. Muito bem, senhores, depois das apresentações feitas, vamos à parte divertida. Quem pode apresentar aos nossos ouvintes e espectadores um pouquinho sobre o Cavaleiro da Lua? Primeiro quadrinho, depois a gente vai para o seriado.
Só para a gente ter uma ideia da diferenciação entre um e outro. Bom, eu não li tanto Cavaleiro da Lua, então não tenho tanta experiência. Eu nunca li nada do Cavaleiro da Lua. Eu tô aqui para dar minha opinião só sobre a série. Ah, então tá. Zé Paulo? Manda você, Edson. Ah, então, Mas beleza. é qual? Darth Vader. Que aí eu vou te ajudando, mas é porque eu acredito que as primeiras histórias dele é dos anos 70, mas eu não. Sim. Então, Darth Ele Vader. foi. Né? Eu não queria muito isso, mas tudo Vai. bem. O Cavaleiro da Lua foi criado no começo dos anos 70 com a ideia de ser o que para muitos era uma heresia, mas seria uma espécie de Batman. É meio sem dizer isso? Sempre é. Mas ele seria, em certo formato, uma ideia próxima ao que seria o Batman. Só que tem um detalhe. Eu acho que esse Só um detalhe, eu acho que esse é o grande desafio da Marvel. A Marvel passou boa parte dos últimos 30, 40 anos tentando fazer o Batman da Marvel. Sim. Não, 75, cara, não. né? Não, ei, vamos ser. Vamos ser justos. Olha só. Né? Olha só. Você tem o Tony Stark, que é parecido. O Cavaleiro da Lua, que é parecido. Então, esse personagem ele surgiu para ser tentando ser. Só que em vez de ser preto, com um uniforme preto. Até o Demolidor tem Sim, características do tem. Batman também. Uhum. Então, em vez de ser um personagem com um visual preto, mais pesado, soturno, inverteram. O personagem o uniforme dele é branco. Até aí, ok. Investigativo, ok. Nada demais. Qual o grande Tem alguns apetrechos de vez em quando. Nada demais. Grande diferencial, ele é doido. Ou melhor, ele tem múltiplas personalidades. E quando eu falo múltiplas, são 4. Geralmente, dessas 4, nós vamos ter 3 próximas, que é o Steve Grant e o Jake. Daí em diante, ele vai ter mais 2 personalidades. Deu certo até o final dos anos 70, começo dos anos 80, aí ele caiu em desuso, a Marvel jogou para o escanteio, e por aí vem. O Edson, tem um detalhe. Sim, e o Mark Spencer. A ideia original do Cavaleiro da Lua não era ele ter múltiplas personalidades. Esse negócio das múltiplas personalidades veio da reformulação dele nos anos 80. Ele sempre teve. Ele sempre teve múltiplas personalidades. A gente estava até brincando aqui mais cedo antes da gente começar. Eu lembro que o que ele tinha era um disfarce. Tá no ar. Pelo menos então, é isso que eu tava falando. Isso que eu ia falar. Tinha algumas coisas disso. Né? Vamos dizer assim. Uma das grandes coisas do Cavaleiro da Lua é porque existe essa inconstância. Em alguns momentos, ele tem múltiplas personalidades, literalmente. Né? Em outros momentos, são vários avatares. Né? E em alguns pontos é disfarce, não sei o quê. Então, assim, as melhores histórias do Cavaleiro da Lua é onde você começa a ficar duvidando se ele é doido ou se realmente aquilo ali, né, são realmente vários avatares. Sim. Ou são personalidades que ele cria. Mas isso sempre existiu, desde o começo. E esse é o grande legal do personagem, porque é essa dualidade, essa brincadeira que faziam com ele ser tal personagem, dele ser tal personalidade, ou dele ter uma ideia, ou dele ter uma segunda identidade, terceira, quarta, quinta em diante, é que vai dando um certo gosto, mas descamba para a loucura mesmo. Então esse é o grande personagem.
O que no seriado, das 4 personagens que ele tem, só usaram 3. E a última, isso a gente fala por depois. Quer dizer, pera. Aparece as 4, só que ela Ou melhor, só assim, aparece... no seriado eles usaram 2 personalidades e a última personalidade dele só aparece no final, né? Uhum, Sim, exatamente. Eu não sei até que ponto isso pode ser spoiler pra galera. 4, se você contar que o Kung-Fu em alguns momentos ele é ou não é algo que faz parte da múltipla personalidade dele, que ele tá vendo ou não. Sim, exatamente. A gente acabou de dar um spoiler, mas é a vida. Bom, já Não, faz um qual tempo que saiu spoiler, o velho? seriado, Não, então... vamos parar. Qual spoiler? Porque até agora tudo que a gente tá falando ou tá no trailer ou tá na descrição do seriado. Isso é verdade, isso é verdade. Então, esse é o personagem que nós vamos falar hoje. Cavaleiro da Lua. E como é que vocês entenderam, ou como é que vocês gostaram Edson, ou não? Sim. antes de você passar adiante, só eu me explicar lá naquele começo, é porque, assim, quando eu falei da questão do Cavaleiro da Lua e do Batman, é porque se você pega naquela época, isso não era tão mal visto isso é visto assim, pós anos 90, né? Junto com o Cavaleiro da Lua, você vai ter ali que são contemporâneos, não são da mesma época, mas são relativamente contemporâneos. Você vai ter o Gavião Arqueiro, né? A ressurreição do Namor, que vai, né, sair do que ele era na Time e cair muito mais ali nos anos 60, 70, mais para uma coisa meio Aquaman mesmo, né? Então, assim, e fora isso, você tinha na Fawcett, que ainda existia ali nos seus últimos suspiros, né? Você ainda tinha o Marvel. Então, vamos dizer assim, esse plágio, entre aspas, né? Ele era muito, muito comum naquela época, muito mais comum naquela época do que é hoje em dia. Né? Do que hoje, Por isso, né? por isso que eu falo assim, o Cavaleiro da Lua é uma cópia do Batman. Mas, assim, naquela época era muito comum, né, você ter, cada editora você tinha o seu Super-Homem, você tinha o seu Batman, que é basicamente vamos dizer assim, um herói de capa-espada, né? Você tinha que cada editora tinha o seu. Sim. Bacana. Então vai ser uma coisa bem tranquila. Prosseguindo, meu querido. Pois é, então, senhores, as suas primeiras impressões sobre o personagem. De forma rápida. Acho que de forma rápida, achei a ideia do personagem interessante, gostei, tá? Sim, você trabalhar a ideia de um super-herói com problemas mentais é algo bem bacana, tirando o Batman, que né? o Batman tem problemas mentais. É bem contemporâneo, mas eu achei legal essa ideia de explorar esse lado. E assim, é um personagem que é legal, eu gostei dele assim, na série e tal. Visualmente ficou muito bacana o uniforme dele, mas foi como a gente comentou há um tempo atrás. Eu achei a série muito truncada. Tá, então a gente vai deixar isso rapidinho. Thiago, Se a série tivesse, sei lá, uns... Tá, foi mal. Então encerro por aqui o meu comentário. Não, achei o personagem bacana, a ideia é boa, já conhecia de outros carnavais, e é isso aí. Zé. Escalão, né? Os seus heróis meio de segundo escalão e os seus heróis Esquecidos. né? O Cavaleiro da Lua, ele é basicamente esse penúltimo escalão aí, esse terceiro escalão aí, essa galera.
Então, assim, ele é um herói de muita experimentação, ou então, você quer testar um roteirista novo, um desenhista novo, você entrega esse personagem porque é um personagem que, se fizer merda, não tem tanto problema assim. Ele tem poucas fases regulares mesmo, ele aparece e desaparece muito, né? Então, assim, ele é um personagem que ele oscila muito entre boas histórias e histórias muito ruins, né? Até porque ele é um personagem de experimentação, né? De experimentação de novos desenhistas, de novos roteiristas. Mas quando acertam a mão nele, ele é um personagem muito bom. Especialmente quando você pega muito essa pegada dele, que ele é totalmente desconecto da realidade, né? Ele não sabe o que é real ou o que não é. Então, assim, ele tem essas coisas muito de que ele é louco mesmo, né? Sem, vamos dizer assim, sem o suave da palavra. E as melhores interações dele nos quadrinhos envolvem o Homem-Aranha e o fato de você ter esse diálogo do Homem-Aranha, onde ele estabelece basicamente que ele é louco, sabe? Então ele pergunta como é que tá o seu Deus morto, como é que vão as suas outras personalidades, e ele entra na loucura, né? Então, para mim, as melhores histórias dele são isso. Mas tem hora que o personagem ele entra em umas outras paranoia meio esquisita. Então, enquanto ele é o que ele é legal. Quando o povo tenta colocar outras coisas, assim, ou dar um tom muito, muito sério para ele fica um personagem mais truncado de se ler. Ok, então vamos para... Talvez isso seja justamente pela ausência de regularidade, né? Podemos ir para 2 músicas? Sim. Qual é o Samuel? tema? Lua. Eu pensei em loucura mesmo. Ah, tá. Ia colocar Fire to the Moon, mas se você quiser, só foi devaneio mesmo. Tá, então Find to the Moon e... Não, se o tema for mandar. loucura, joga a balada do louco. Se o tema for lua, Calypso. A lua me traiu. Gostei. Eu ia falar Vendo a Lua. Vendo a Lua é mais legal, mas Apocalipse também. A gente vai ter mais 4 músicas, então pronto, gente. Pode mandar Ok. suas ideias. Cada um vai ter o seu bloco de músicas. Então tem seu bloco Exatamente. do A gente é Thiago. democrático. Seu bloco do Thiago. A Lua me traiu Do e Balada Calypso. do Louco. Do Calypso. Programa Quadrinhos tocando Calypso. Ótimo. Perfeito. Isso é a melhor. Você falou que o tema da música era lua. Foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Ok. Fiquem com as músicas, daqui a pouco a gente volta. Utopia FM. Muito bem, senhoras, senhores, senhoritas, senhorios. Vamos para o seriado Cavaleiro da Lua. Por mim, a gente começa com o Thiago. Já que ele começou a falar um pouco no bloco passado, já joga a bomba pra ele. Manda lá, Thiago. Tá, o que eu achei? A grande questão é que eu achei a série muito truncada. Tinha uma história interessante para se contar, mas para mim me passa aquela impressão de que a história poderia ter sido contada em metade dos episódios. Então, assim, talvez seja um dos grandes problemas dos seriados da Marvel atualmente. Você tem muito seriado que tem algumas histórias interessantes que daria, sei lá, 3 episódios legais, até 4, mas aí para você fazer uma temporada inteira, acho que foram 8 episódios, não foram? 6. Ou foram 6. Todos os episódios estão sendo 6. Todas as temporadas. Eu acho que só a WandaVision que foi mais, não foi? Wanda e o assim, se tivessem feito em 3 episódios, nem precisava você ter 3 episódios. Se fizesse um filme direto pro Disney Plus, poderia ser mais interessante do que o seriado. Thiago, e aí vem uma coisa que... A história enrolou muito. E não tinha história para isso. Uhum. Então, por exemplo, até chegar em alguns momentos do desenrolar da história,
como a questão da personalidade, aquela hora assim, poxa, foram 2 capítulos dois capítulos praticamente inteiros com ele preso dentro da cabeça dele, gente. Gente, assim, dava pra ter resumido aquilo ali em 10 minutos de filme. Meia hora, talvez. Então, eu achei enrolado pra caramba nesse aspecto a série. E a impressão que eu fiquei tinha uma história bacana para ser contada. É um personagem que, nessa nova fase do universo Marvel cinematográfico, aparentemente vai ter um papel bem interessante. Só que, para introduzi-lo no universo, vai ser um pequeno fizesse um filme de 1h30 era melhor do que um seriado. Zé, sua vez. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gosto muito desse tipo de coisa da Marvel quando ele explora histórias fora da jornada do herói, né? Que ele mostra que existem, que o gênero de super-heróis ele não é uma coisa única, não existe uma fórmula assim que fala assim, beleza, um filme de super-herói é isso, né? Ou um seriado de super-herói é isso. Então, assim, primeira coisa vamos lá, sei lá, não dá para dizer que é um suspense, mas ele é um drama, assim, ele mexe muito com essa questão da loucura, da memória, né? E ele trabalha um pouco disso. Mas, assim, eu tive uma experiência muito ruim com ele, porque eu assisti ele como um seriado, né? Eu assisti um episódio por semana. E, claramente, ele não é um seriado, ele é um filme gravado em contínuo, né, cortado em 6 pedaços. Então, grande parte da minha frustração envolve essa experiência de ter assistido ele em um episódio por semana. Outra coisa, ele enrola muito para poder dar, né, 6 episódios. Então, a história, ela que normalmente ela já é naturalmente arrastada, ela é muito mais arrastada do que ela é. A gente estava conversando antes, né? Antes começa a acontecer alguma coisa que vai te dar um vislumbre para você começar a entender algo lá do 3º episódio, quase no 4º episódio. Então você começa a entender a história assim por ali. Antes você fica meio naquela coisa assim, tipo, cara, o que está acontecendo aqui? Que loucura toda é essa? Né? A história, a apresentação da história ela é muito truncada, até porque o gênero é truncado, né? Estava falando antes, se você assistir Amnésia, se assistir alguns outros filmes que são basicamente esse tipo de coisa, você vê que, assim, dentro da narrativa é aquilo ali. Só que para o seriado, ele contou muito mal a história, porque você não consegue assistir um episódio e falar assim, beleza, né? Aqui eu consigo esperar mais uma semana. Não, tipo, não existe um subplot, só existe o plot principal, que ele é todo cortado. Então você fica naquela coisa assim, cara, para onde isso vai dar, para que lado isso vai, né? E a história anda sem sair do lugar. Até o 3º episódio você tem muita essa sensação de que a história anda e não vai dar lugar nenhum. Depois disso, a história começa a andar e continua indo para lugar algum. Aí vai chegar lá pro 5º, pro 6º episódio, que eles começam a te dar alguma coisa, aí você, beleza. Mas, assim, é tudo muito arrastado, tudo muito, muito lento, né? Poderia ser um filme de 2 horas, 2h30, e ia ser filé. Sam. Eu concordo com o Zé Paulo, mas eu olho de uma perspectiva diferente. Eu vejo de que o seriado ele desperdiçou muitas coisas, perdeu tempo com muitas coisas que faz a gente ter um pouco essa ideia, esse sentimento de ser lento. Porque, assim, não é fazendo comparativo, mas porque eu vi esse filme ontem, eu vi um filme Spencer, que é sobre a lentidão, e ele é lento pra caramba.
Ele não tem ação nenhuma, ainda mais que é quase que um pseudo. É contando a história de uma pessoa fictícia, então você não pode inventar muita coisa. Só que ele não, ao contrário do Cavaleiro da Lua, ele já vai me entregando aonde o que ele vai me, as tramas e os as tramas e os desdobramentos que ele quer me apresentar para a história. E é isso que fica dessa impressão maçante, na minha visão, de que como ele não entrega nada, ele não, você não sabe para onde que está indo, o seriado só vai contando, só vai dizendo, só vai tendo os acontecimentos do personagem e não leva a lugar algum, parece que ele só está tendo uma vida normal, você fica meio que, ué, então por quê? Ainda mais tendo um pouco esse rótulo de ser filme de super-herói da Marvel, então muitas pessoas podem ter ido, assim, não estou falando que foi a gente, né, mas a maioria do grande público vai ter ido esperando, meu Deus, um herói explodindo, tendo uma grande aventura, uma namoradinha, seja lá o que for, par romântico, e ele não entrega nada disso do começo. Mas para mim foi mais fácil, porque talvez por saber que o personagem é esquizofrênico, ele tem esquizofrênico não, ele tem múltiplas personalidades. Os 2 episódios para mim iniciais foram instigantes, por assim dizer, porque eu já conhecia o personagem, então era fácil. Não sei, aí talvez seja o meu modo de viver, de ter visto. Então foi legal de ver até que ponto iria estourar a loucura dele. Só que quando estoura a loucura dele, não me satisfaz. E toda a jornada do herói que vem acontecendo, que o seriado depois traz, fica chata, clichê, algumas forçações de barra no roteiro, o roteirista simplesmente falou vai do jeito que vai, só porque eles queriam chegar num lugar, e aí você sai. Então talvez essa é a minha impressão. Eu fiquei eu fiquei na dúvida se aquele personagem da namorada dele ganhando os poderes também, se aquilo tem base no quadrinho. Ui. Mais ou menos. Sei. Né? Ela não existe daquele jeito. Mas porque pra mim foi forçado pra cacete. Nossa, demais. Ela não existe daquele jeito. Mas o personagem, ele existe, né? Nos quadrinhos, só que ele é um homem, né? E ele nunca teve nenhum caso com o Cavaleiro da Lua. Mas ele é do panteão egípcio e tudo mais. Tem todo esse negócio. Então teve uma mudança de sexo também. Eles aproveitaram o personagem dentro daquela personagem. Tipo assim, okay. Basicamente assim, é o fato dele ser o defensor do Egito, né? Uhum. E o traje. Se não me engano, ele não é o avatar da Brabs lá, da deusa hipopótamo, que eu esqueci o nome dela agora. Saquei. Nós estávamos gostando muito de algumas interações, de algumas ideias do seriado. Mas a trama central não chama atenção. Ela não ganha. É uma pequena correria constante. E aí vem uma coisa que o Zé Paulo e o Samuel falou. Nós vimos ele de uma vez. Então a experiência que nós tivemos foi diferente do Zé. Ele viu um filme em partes. Nós vimos um filme, no fim das contas. Essa é a grande diferença para quem for assistir pedaços ou para quem for assistir de uma vez. Esse é aquele famoso, não é maratonar. Você vai ver o filme. Eu estava conversando com... Pode falar, Zé Paulo. Não, desculpa. Pode falar, Thiago. Assim, eu ainda acho que tinha história de menos para 6 episódios. Sim. Reduzisse isso aqui já era bom. Concordo. Pois é. Rapidinho. O que vocês acharam do vilão? Qual vilão? Defina. Exatamente. O Avatar ou o Jacaré lá grandão? O Avatar. Ou o Kufo. O Kufo também é meio vilão aí, né? Não, o Avatar. O Coxo, quer dizer. Eu não lembro agora como é que é a pronúncia.
O Avatar, eu gostei da premissa, mas foi mal desenvolvido e você se esquece dele. Ainda mais que no final ele vira totalmente esquecível mesmo, porque acontece o desdobramento onde ele não vai ter mais participação alguma e você, legal, ele existe. Assim, cara, vamos falar sobre o vilão, acho que o principal da série, né? Começa pelo seguinte: é, o vilão é o Kevin Bacon, né? Não, é o Ethan Hawke. Uhum. Eu gosto dele como ator. Achei que ele ficou bom. Ele é um ótimo ator num personagem bem Muito ruim. merda. Sim. Assim, é, é, talvez seja a grande. Se você for ver assim, ficou um excelente ator num personagem. Ele não conseguiu me passar aquilo do vilão mesmo, perigoso, daquela coisa assim. A motivação dele eu achei. Beleza, a motivação dele é matar todo mundo? Não é Não. a motivação dele não é matar todo mundo. A motivação dele Pois é é, não deixar, é matar o mal pela raiz, não deixar o mal crescer. pois é. Sim, isso é o que eles quiseram passar, mas à medida que você assiste o seriado, a impressão que você tem é que ele quer Parece que matar ele só todo quer mundo e matar pronto, todo tchau. mundo. Exatamente. Já que todo mundo com que ele toca simplesmente morre. O julgamento dele é bem legal. Só que aí vem aquela, né? Olhando de maneira bem cruel, o mundo não é preto e branco, tem um tom de cinza. E ele coloca todo mundo como No sendo preto e preto branco. e branco. Não, ele tem um meio Minority Report também, né? Porque acho que é no primeiro, ou é no segundo, eu não lembro, que ele mata a gorda lá, né? Que aí alguém fala, mas ela é uma pessoa boa. Sim, mas ela vai ser uma pessoa ruim daqui não sei quantos anos, Sim, né? sim. Então ele tem uma coisa meio Minority Report também. Mas assim, cara, o MCU, ele, ele tem esse grave problema de vilões muito ruins, Melhorou muito nos né? últimos tempos. Melhorou muito nos De, últimos tempos. de vilões muito ruins, assim. Os melhores vilões é o Thanos e o Loki quando você tira o Loki da série, porque na série ele não é um vilão, ele não é um herói, ele não é um anti-herói, ele não é nada, né? E a gente já fez um negócio sobre o Loki, então deixa pra lá. Mas assim, então assim, Isso ele aí, eu tá no gostei da série do padrão. Loki. Eu me Killmonger. diverti. Killmonger. Ele tá Killmonger, no... Hela também é um vilão. Hela também é uma Nossa, vilã boa, ela é apesar de não ter. horrível, Cara, velho. velho, o problema é que não deram Putz tempo de grila, tela, velho. velho. E aquele final lá é horrível. O problema é o desenvolvimento. Que arco cagado é aquele, velho? Se Então, ele problema fizesse de um, se ele roteiro, mas a fizesse ideia é o boa. Ragnarok, só aquele plot dele no planeta Hulk lá, beleza. Se eles fizessem o plot Ragnarok, aí é outra coisa. Agora, tentar contar duas histórias diferentes no mesmo Sim. filme de 2 horas, aquilo ali ficou uma esquizofrenia sem Sim, sentido. mas Sim. Mas vamos ficar aqui. vamos continuar falando sobre o vilão, né? Então, assim, o vilão é ruim, Pra mas caralho. não é uma coisa assim que te espante. Se você vê Homem de Ferro, qualquer um dos três, se você vê é, o segundo ou o terceiro Capitão América, se bem que eles são bons, apesar de que o vilão não tem um vilão claro, né? Mas, assim, você vê que a Marvel é cheia de vilão ruim, então esse não é uma exceção à regra. Você meio que já vai preparado para isso, né? Agora, é o que o Thiago falou e, assim, é um mérito dessa série. Cara, você tem excelentes atores ali, o Isaac também, o Oscar Isaac também tá muito bom. Só que, Uhum. velho, o roteiro não ajuda, a Uhum. direção não ajuda, né? Nada lhe ajuda. Apesar de que o Cavaleiro da Lua tem boas histórias para poder ser contadas. Mas, cara, a série não ajuda
o bom elenco que eles têm. Mesmo sem as pessoas que você nunca ouviu falar, que dão uma passada ali, entregam boas atuações. Sim, Ok. Sam? Não, eu já falei. Já, então. Vamos para duas músicas e agora o Sam escolhe as músicas. Eu falei, não. Você pode escolher uma também, Lógico. A Não, gente é pode uma escolher. democracia. Não. Eu Não, falei pode já. escolher. Pô. Não, já Geralmente falei. eu escolho o programa, nesse programa eu escolho as músicas. Deixa pra Não, vocês. vocês não, pode escolher, escolhe outra. Eu já falei a Flight to the Moon, em qualquer versão que vocês queiram botar, porque essa música é igual o Wiki Game, tem 300 versões. Então eu vou com Aerosmith. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Senhoras e senhores, terceiro e último, finalmente, bloco. Porque foi difícil. E como? Zé Paulo, eu vou dividir dessa vez em duas partes. Então, vamos para a parte que eu sei que vai ser fácil para vocês, Thiago e Zé. Uma parte que vocês detestaram. Um momento onde você virou e falou: eu não vejo mais isso e tá bom até demais. Ou pensou de não ver mais também. Né? E acabou vendo, né? Putz, Thiago, vai aí, porque pra mim é São tudo. muitos. Mas eu vou procurar uma parte bem específica, assim. Aquela cena, aquele pedaço do barco no deserto. Uhum. Quando eu cheguei naquele pedaço ali, principalmente depois que uma das personalidades dele cai na areia, eu olhei assim e falei, velho, o que eu tô fazendo aqui? Sério? Podia, sei lá, podia estar vendo outra coisa. Me devolvam os 40 minutos que eu gastei. 40 e o resto dos episódios anteriores, né? Cara, vamos lá, porque é aquele momento em que você para assim e fala assim, velho, eu fiquei até esse momento pra ver isso e não tô acreditando que é isso. Que é aquela luta lá entre o Cocho e a menina lá, os dois grandões, velho. Cara, você para ali, acho que é no sexto episódio, no quinto. É no último. Acho que é no sexto, não sei se é no último. Você para e olha para aquilo ali e fala, velho, sério, eu cheguei até aqui para isso. Meu Deus, por favor, me arrebate aos céus. Aí, alguém também pede arrebatamento, Lógico. Eu sou cristão, né, velho? Elias, o próprio Jesus, Nossa Senhora. A gente tem coisas que você pedir um arrebatamento. Isso é verdade. Ok. Mas, velho, ali é um momento, não sei. Ali é um dos momentos mais downs ali. Eu fico com o Zé Paulo, mas eu vou, para não ficar parecendo que plagiei ou copiei o trabalho do amiguinho, foi aquele final de que quando tá os vilões caindo na porrada, não só os dois gigantões lá na frente, mas também ver os heróizinhos caindo na porrada com os vilões, foi deprimente. Ali foi muito baixo. Que passa junto também, né? Com essa briga aí dos dois deuses egípcios. Não, E a forma que se resolve também é complicada, né? A forma que se Não, resolve também é a complicada. resolução do plot é... Porque você vê os caras tomando porrada e de repente some a tela, volta e você, ué? Aí depois explica e você acha pior ainda aquela cena. Não, né? Eu até comentei na hora que a gente estava vendo, quando os avatares são enganados. Cara, Nossa, velho, aquela cena é tensa também. Ai, fomos enganadas. Gente, olha só! Ele tá aqui para nos matar! Que massa! Que lindo! Não, velho, foi. Foi spawn total. Total. Não, Desespero. velho, aí você assiste tudo isso e o final, ele você precisa ver tudo isso pra aquele final? Não.
O Pois é, final, ele é então, retirado peraí. dos céus. Sim, então vamos lá. Caralho. Parte que vocês gostaram. Eu e Vamos meu pai, começar eu e com meu o pai a gente Zé. fica por último porque nós é a mesma cena, não tem como. Nesse Exatamente. caso aí, nós dois é unânime. É unânime. Zé e Thiago. Uma cena que vocês gostaram. Então, ela demora A primeira muito. vez que aparece o Mr. Knight. Oi? Oh, desculpa, Thiago. A primeira vez que aparece o Mr. Knight. Oh, Sim. essa é boa, essa é boa. Oh, boa. O Boa. Mr. Knight, né? Primeiro porque, Ela- velho, eu sou obrigado a dizer, pra mim que trabalho de paletó e gravata todo dia, aquele terno é muito foda, velho. Sério, que terno bonito. Eu achei muito foda. Eu gostei demais, velho, do terno, sim. E o detalhe, ele luta, a técnica de luta dele, quando ele tá nessa personalidade, é baseado numa arte marcial filipina que eu já treinei. Interessante, curiosidade. Então, assim, mexeu com duas coisas que eu curto, então, Aham. pra mim Pô, foi uma isso que é bom. excelente cena. Pô, assim que é bom, cara. Assim que é bom. Quando o filme ele entrega, ou o filme entrega alguma coisa que é do nosso cotidiano. Ou da nossa vida. Então lá, Certo. vamos lá pro meu. A cena demora, a cena, ela é mais longa do que ela precisaria ser, mas ela é, assim, se for para colocar uma coisa que eu gostei daquilo ali, que é no episódio 3 que eles vão ali conversar com aquele cara lá de Madripoor, né, Madripoor, sei lá, como você pode falar, né? A cena é bem legal e tudo mais, e assim, cara, é todo mundo traficante de tesouro aqui, então, todo mundo traficante, é uma cena bem legal, mas ela se alonga mais do que ela precisaria rolar. Uhum. Aquela cena da arena com os cavalos e não sei o que, velho, não precisa daquilo ali, não. É verdade. Sam? A nossa cena é igual. A nossa É cena é mesmo, igual, então não tem nem maravilhosa. graça. É um certo ai! Quando a deusa hipopótamo, que eu não vou lembrar o nome dela, e ela que me perdoe por não lembrar do nome dela, vai receber a galera lá no mundo dos mortos. Não, no mundo dos mortos, né? E ela que vai recepcionar o nosso querido protagonista, ou os protagonistas, né? E aí ela faz o famoso hi no quarto episódio para os cumprimentá-lo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Você nunca esperaria uma deusa hipopótamo esperando do outro lado da vida? Taurete. Taverete. Ou alguma coisa assim. Pô, Deusa. não, lógico. Ó a heresia, Ela é Wilfredo, ó a maravilhosa. heresia, ó, nada de heresia. Falar o nome errado é heresia. Mas ela é maravilhosa, cara. Ela é Ah, maravilhosa. Total. Eu gostei. Eu acho que se brincar, ela foi a personagem que eu mais gostei. Ela foi E é legal, foi legal. E é engraçado que ela chega e fala, Mas não, ela o Horus ficou está uma de excelente férias, então eu personagem vim na aqui série. substituir ele. Exato. Muito nada assim. Oi, Thiago. Não, mas ela virou um dos melhores personagens da série. Talvez o Mesmo- único personagem com mais carisma, assim, que foi bem escrito. Mesmo tendo uma participação curta, né? Pois é. É. Mas foi muito gostoso ver ela. Achei muito legal. Só não gostei muito da ideia da armadura que deram pro avatar dela. Mas Tipo, de um avatar de um propósito que voa. E vocês perceberam que a orelhazinha dela fica mexendo o tempo inteiro? Igual um Sim. hipopótamo? Sim. Cara, adorei. Eu tinha visto isso. Pois é. Isso foi legal. Então, mais alguma coisa, senhores? Não. Tá de boa. Thiago? Já destilei minha Concordo. raiva por tempo suficiente. Inclusive lembrei que essa Eu série concordo. existe. Eu concordo. Assim, não foi uma série que eu gostei, mas foi aquela série assim do tipo que você assiste e eu falei, tá bom. Assim, não é bom, mas. Sim. Uhum, entendi. Então vamos aos seus adeus. Thiago? Adeus. Tchau pra Zé? vocês. Então, é sempre bom atender esse convite, né? Até uma próxima e
tenha fé. Até o final do ano, pelo menos o programa do Jorge Pérez vai rolar. Eu vou pentelhar muito o Edson pra gente fazer um mesão disso e vai ser uma esquizofrenia louca. Isso é louco. Sim. Falou, meus bons. Até a próxima. Então, continuem com a programação da Rádio Utopia. Para aqueles que estão ouvindo pela rádio, aqueles que estão ouvindo pela internet, como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade. Até a próxima. Amém.